O ano era 2014, última rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. Mais uma vez, o Palmeiras lutava desesperadamente contra o rebaixamento. Seria a terceira queda no século, um pesadelo que parecia não ter fim. Parecia que o fundo do poço não existia, mas naquela tarde tudo mudou e eu posso te garantir que não foi pelo gol do Thiago Ribeiro. Você provavelmente já ouviu essa história que um gol do Santos contra o Vitória salvou o Palmeiras, mas a verdade não foi bem assim. Analisando os resultados, o empate do Vitória não o salvava. Ele precisava vencer de qualquer jeito. O que realmente manteve o clube na Série A foi o seu próprio empate, em casa, contra o Atlético Paranaense. Ali naquele momento de alívio tenso, o Palmeiras se salvava por suas próprias forças, ainda que cambaleantes. E aquele momento, aquela tarde de agonia, se transformou no ponto de virada definitivo. Mas para entender como chegamos a esse dia, e o que ele realmente significou, você precisa entender onde o clube estava. O ano de 2014 era apenas o segundo da gestão de Paulo Nobre. Ele assumiu a presidência em 2013, logo após o traumático rebaixamento de 2012. Aquele ano foi uma montanha-russa terrível. O clube ergueu a taça da Copa do Brasil no meio do ano. Um momento de glória, para despencar para a Série B no fim. Quando Paulo Nobre sentou na cadeira de presidente, ele descobriu algo absolutamente assustador. Toda a verba de televisão do clube já estava comprometida, penhorada. Não havia um centavo para montar um time, para pagar salários, para fazer o futebol girar. A solução encontrada foi puro improviso. O ídolo Hernan Barcos foi negociado com o Grêmio em uma troca por vários jogadores. O Palmeiras montou um elenco do jeito que dava, na base da criatividade e da necessidade. Conseguiu subir da Série B, fez uma campanha digna na Libertadores do ano seguinte, mas voltou para a elite do futebol brasileiro ainda extremamente frágil. Como um paciente que acabou de sair da UTI, o clube respirava, mas a saúde financeira e esportiva era precária. E é aí que entra o sacrifício pessoal de Paulo Nobre, diante de um cofre vazio e dívidas se acumulando. Ele tomou a decisão mais importante da história recente do clube, emprestou do seu próprio bolso quase 150 milhões de reais ao Palmeiras. Esse dinheiro não foi para contratar estrelas, foi para pagar dívidas, honrar compromissos e simplesmente permitir que o clube continuasse a existir. Mas mesmo com esse esforço monumental, o planejamento esportivo de 2014 falhou miseravelmente. As apostas em talentos sul-americanos, como o técnico Ricardo Gareca, não deram certo. O time afundou na tabela do Brasileirão e um erro estratégico pesou demais. A política de que ninguém no elenco era inegociável. Jogadores importantes saíam a todo momento, enfraquecendo um time que já era limitado. A saída do zagueiro Henrique, o capitão, foi a gota d'água, desmantelando a defesa e o espírito da equipe. E assim, o Palmeiras chegou àquela última rodada, escapando do rebaixamento, mas por sorte e pela incompetência dos adversários do que por juízo próprio. O alívio foi imenso, mas a vergonha também. Só que em 2015, tudo, absolutamente tudo, começa a mudar. O primeiro movimento foi a chegada de Alexandre Matos, o arquiteto do Cruzeiro bicampeão brasileiro, um diretor de futebol com fama de ousado e eficaz. E, finalmente, a verba de televisão que estava bloqueada foi liberada. O clube agora tinha um cérebro para pensar, o futebol e dinheiro para executar. Foi então que surgiu algo completamente impensável para um time que quase caiu. José Roberto Lamacchia
e Leila Pereira, donos da Crefisa e da FAM. Eles viram no Palmeiras uma oportunidade e fecharam o maior contrato de patrocínio da história da América do Sul. De repente, 100 milhões de reais por ano entraram nos cofres. Um clube que estava à beira da falência virou uma potência financeira da noite para o dia. Por anos, o Palmeiras foi motivo de chacota, sem ganhar a Libertadores no século, sem um título brasileiro recente, era frequentemente chamado de clube apequenado pelos rivais. A virada precisava de um símbolo, um recado claro ao futebol brasileiro. E esse recado veio na forma de um jogador. Dudu, o atacante, era disputado à tapa por Corinthians e São Paulo. Parecia tudo certo para ele ir para o rival alvinegro. A imprensa dava como favas contadas, quando do nada o Palmeiras anuncia sua contratação. Foi um choque. Foi a declaração de que os tempos haviam mudado. O Palmeiras estava de volta e estava de volta com poder de fogo. O ano de 2015 não foi brilhante no Campeonato Brasileiro. A reconstrução ainda estava em andamento, mas foi histórico na Copa do Brasil. A final foi contra o Santos, o grande time do momento, franco favorito. No jogo de ida, na Vila Belmiro, derrota por 1-0. E um lance que entrou para o folclore, o gol perdido, de forma inacreditável, pelo atacante Nilson, do Santos, que poderia ter matado o confronto. Aquele erro deu sobrevida ao Palmeiras. No jogo de volta, em um Allianz Parque pulsando, o time reagiu, fez 2-0 com 2 gols de Dudu. Parecia o título certo. Mas, no último lance do tempo normal, o Santos desconta. A decisão iria para os pênaltis. A tensão era quase insuportável. E ali, naquela noite, o destino escolheu um herói improvável. Fernando Praz, o goleiro, caminha para a marca da cal e bate o pênalti decisivo. Gol, o Palmeiras era campeão. Aquilo não era só um título, era a catarse. Era o símbolo da reconstrução, a prova de que o gigante havia despertado. A partir daí, a consolidação foi uma consequência natural. Em 2016, com um time mais maduro e sob o comando de Cuca, o Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos. Gabriel Jesus, uma joia da base, é o craque do campeonato, mostrando que a fábrica de talentos do clube voltava a funcionar. A gestão Paulo Nobre terminou em alta, com grandeza e 2 títulos nacionais. O profissionalismo seguiu com o presidente Maurício Gagliotti, que conquistou mais um brasileiro, uma Copa do Brasil e o tão sonhado bicampeonato da Libertadores. E esse legado de vitórias continua com Leila Pereira na presidência. Toda essa era de ouro só foi possível porque, lá atrás, em meio ao caos, o clube decidiu arrumar a casa. Porque não caiu quando tudo indicava que cairia. Porque houve gestão profissional, sacrifício pessoal e visão de futuro. Talvez se uma única dessas peças não tivesse se encaixado, se Paulo Nobre não tivesse colocado seu dinheiro, se a Crefisa não tivesse chegado, se Fernando Praz não tivesse batido aquele pênalti, talvez o Palmeiras não fosse o que é hoje. Essa é a verdadeira história sobre a virada do Palmeiras. Eu sou o José Fernandes e esse é o meu canal. Se você gostou dessa história e ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like para fortalecer e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Fica aqui o meu grande abraço e até a próxima.